aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área, aqui é Amanda Costa. Eu, Alberto Reutemann, quem está do meu lado? Esta figura desaparecida foi achado, perdido por aí. O que você tá falando, Alberto? Foi uma semana só sem aparecer por aqui. Quem te vê acha que faz um ano. Anderson Bars, aqui com vocês. Encontrado, viu? Não precisa procurar mais ele, Isso não. chama saudade, viu? Pois é. Me cobrando aqui em público. Muito bem, saudade. Que bom estar aqui com vocês dois para mais um episódio do podcast Caos Corporativo. Você sabe, estamos com a temporada Hype ou Tendência no ar. E no episódio de hoje, episódio de número 4 dessa temporada, vamos falar sobre algo de nome complicado, mas fácil de entender. Diz aí, você sabe o que é job hopping? Estamos começando! Job hopping ou job hopping é aquela tendência dos mais jovens de ficar justamente como o nome diz, saltando de emprego em emprego, né? Se para os nossos pais permanecer por muito tempo numa mesma firma, numa mesma empresa, era algo de se orgulhar, isso é muito diferente na geração dos nativos digitais. É sobre esse tema que a gente vai conversar hoje para a gente entender um pouquinho como é que o mercado vê esse movimento, né? Que não dá para controlar, né, gente? Não dá. Que, sendo bom ou sendo ruim, o fato é que os nativos digitais ficam pouco nas suas vagas, nas suas oportunidades de trabalho. E a gente começa a ver que existem algumas contradições, né? Porque, como você mesmo disse, Amanda, os nativos digitais, eles chegam com pressa, né? Eles já chegam numa evolução, e acho que a gente até bebe um pouco dessa tendência, né? E já dizendo que eu acho que é uma tendência, porque a gente está acostumado nesse mundo a viver intensamente. Então, você entra numa série, você vê a primeira temporada, você já quer maratonar a segunda, a terceira, entra no videogame, você vai evoluindo, tudo você tem possibilidade de viver intensamente. Quando você chega no trabalho, é desconectado com aquela realidade que muitos de nós entramos. Espera 10 anos, 2 anos para ser promovido. Galera, a gente não tem mais tempo. Então faz sentido no job hopping, você ficar um tempo no trabalho, você vê que não é legal, você já pula. Eu não vou ficar esperando melhorar, então eu acho que é tendência. É uma tendência, é um negócio que foi, e acredito que vai continuar sendo realidade no mercado profissional, mas eu queria trazer uma provocação adicional. Uhum. Porque a gente vinculou muito essa tendência àquilo que é o comportamento do jovem. Exato. E eu acredito que hoje isso talvez não esteja tão ligado assim, apenas, única e exclusivamente aquelas pessoas que são nativas digitais. Eu sei que a Amanda vai trazer aqui dados e informações, né, a respeito disso, mas eu vou dizer pela minha percepção. Eu vejo amigos da minha geração, da minha idade, que trabalham em grandes organizações, que estão preocupados ali com o ciclo, construir uma boa história, se entender que existe oportunidade, se manter naquela organização, mas também sem apego, se achar que o ciclo já encerrou ali, vão para outros lugares, né? Uhum. Então não sei o quanto que isso hoje está necessariamente vinculado a um comportamento da geração XYZ e Concordo, assim por diante. Sim, você falou de dados, né? A gente trouxe aqui dados do Ministério do Trabalho, né? Os jovens de 18 a 24 anos são realmente os que duram menos tempo nos trabalhos, nas vagas de trabalho, né? Em 2020, meio desatualizado, né? Mas foi o mais recente que eu achei aqui. Dos quase 10 milhões de pessoas dessa faixa etária, 24% ficaram menos de 3 meses. Menos de 3 meses no mesmo posto. Você acha que é tempo suficiente para sentir? Não, é que eu acho que esse dado, ainda mais sendo do Ministério do Trabalho, ele repercute uma realidade econômica. Porque quando você pega a base da pirâmide das organizações, muita gente de varejo, muita gente em subemprego, muita gente, sabe, trabalhando naquilo que eu nem gosto dessa nomenclatura, né? Mas que as pessoas falam chão de loja, né? Eu acho horrível esse negócio. Eu acho que, sabe, trabalhando nas funções operacionais, nas funções iniciais, né, da carreira, é isso que você quer dizer? Exato. E aí acho que é um movimento até que natural, porque as pessoas, ainda mais quando você pega lugares com a economia que não tá tão boa, as pessoas vão trocar de emprego, sabe, por ganhar R$50 a mais. Isso então, acontece. Isso não me assusta. Isso não é uma tendência, não tô feliz aqui. Eu acho que é uma realidade mais econômica do que relacionada ao tema que a gente está trabalhando. Vocês não acham que... Porque é o seguinte, o nosso padrão de comparação também acelerou.
Se eu entro no trabalho e vejo que a coisa não está legal, eu rapidamente tenho mecanismos de consultar as pessoas. Eu acho que isso não acontecia no passado. Então, claro que está muito relacionado à ansiedade, à minha falta de paciência, mas eu defendo que se você chega num lugar de trabalho, num novo trabalho, ou numa, sei lá, que seja numa nova empresa, e já sentiu, sai rápido. Antigamente, a gente olhava o currículo das pessoas, e eu acho que ainda acontece um pouco disso, via que as pessoas ficavam pouco tempo no trabalho, era uma forma de ficar alerta. Opa, não vou contratar, essa pessoa não para. Hoje já acho que pode ser um sinal de que, amigo, minha amiga, me dá condições legais, que senão eu vou embora rápido. Eu acho que isso deixa de ser uma informação assim tão relevante. Não vou contratar a pessoa porque ela tem ciclos curtos. Eu acho que isso importa menos. A gente tem que entender se aquela pessoa, no ciclo que ela passou naquela organização, foi capaz de gerar valor. Né? Se ela tem uma boa história para contar. Eu acho que isso é mais relevante do que necessariamente o tempo real que ela ficou na empresa A, B ou C. Agora, vocês acham que as empresas estão preparadas para lidar com esse novo perfil de funcionário, com esse novo perfil de colaborador? Quer dizer, que toma uma decisão rápido, que não fica esperando o próximo passo, quer dizer, que é mais dono da própria carreira? Eu acho que as empresas ainda têm uma dificuldade muito grande em conseguir se desprender daqueles timings que a gente foi acostumado, né? Principalmente na nossa geração. Quem tem mais de 30 anos sabe do que eu estou falando. Eu venho de uma geração onde você recebe um aumento de salário e você vai passar por outra avaliação no máximo daqui a um ano. Isso não funciona, no mínimo, um ano. Os grandes ciclos, as grandes mudanças de diretoria, de chefes, aconteciam entre 2 e 3 anos. Então a gente trabalha com muitas empresas, e eu posso dizer, são mais de 150 empresas. A maior parte delas promove mudanças radicais a cada 5 anos. Então, quem é job hopping, que entra numa empresa e sai, se não chegar naquele ciclo muito perto de uma grande transformação, que os próprios colaboradores começam a clamar por mudança. Né? Mas se ele chega e percebe, olha, acabou de rolar uma mudança, entrou esse chefe aí que é meio, né, paradão, eu falo, amigo, eu vou embora. Então eu acho que as empresas não estão preparadas ainda para esta velocidade de mercado. Mas né? é por isso, acho eu, que as organizações, e aí a gente tem dados para isso aqui dentro de casa, estão investindo tanto nos seus processos de transformação cultural. Exatamente. Porque elas querem criar organizações que façam com que as pessoas queiram ficar naquele ambiente. Então, não é à toa que organizações estão trazendo à tona, e a gente já tratou disso aqui, inclusive nessa temporada, o tema felicidade. Por que elas querem um ambiente feliz? Para as pessoas ficarem. Por que elas estão fazendo processos que são processos de transformação cultural? Para a empresa atingir o resultado, ao mesmo tempo que os colaboradores se sentem bem, felizes e engajados dentro de uma organização. Então, eu acredito que a forma que as organizações acharam de combater um pouco desse comportamento profissional puxa, como é que a gente se torna relevante o suficiente para as pessoas quererem ficar aqui? Que eu acho que é o grande desafio hoje, né? Porque quando você quer ficar numa empresa, claro, o Daniel Pink fala isso no Motivação 3.0, não é mais só o salário é higiênico, regra do jogo, eu aceito. Tem salário emocional também, né? Tem o salário emocional, tem o que você vai aprender. Então, eu acho que, de fato, as empresas poderiam ter um grande climômetro, sabe? Porque eu acho que talvez essa seja a questão. A gente faz pesquisa de clima uma vez a cada ano, né? Os pulses da vida. Eu acho que a gente deveria sair todo dia da empresa. Sabe aqueles botõezinhos de NPS que você vai fazer uma compra em uma grande rede? Como é que foi o seu atendimento? Felizinho, né? Eu tinha que, toda hora que eu vou embora, eu tinha que apertar o botão. É sabe? legal. As organizações que eu vejo que mais estão fugindo a curva tem lá os seus pulses mensais, né? Mas não é ainda tão recorrente, né? Não é essa temperatura diária que você recomenda. Agora, acredito eu que a gente tem que normalizar esse comportamento. A gente está no mercado aquecido, a gente está no mercado que tem vagas para bons profissionais, as pessoas querem estar num ambiente adequado, as pessoas querem ser desafiadas profissionalmente e querem ser recompensadas por isso. E se o ambiente profissional não oferecer esses 3 aspectos, elas vão procurar novas oportunidades. E a gente tem que achar isso normal. Se eu estou perdendo um talento da minha organização porque eu não olhei para alguns desses aspectos, mais do que julgar o outro, eu tenho que olhar para dentro de casa e falar, puxa, como é que eu melhoro como empresa
para eu parar de perder talento. Ou seja, você está dizendo que essa prática, né, do job hopping, ela tem muito a ver também com as condições que a empresa oferece. Com certeza. E talvez um pouco menos a ver com a característica desse novo tipo de colaborador. Quer dizer, é mais a empresa que não está se movimentando e por isso o colaborador se movimenta? Sem certeza absoluta. Sabe por quê? A gente trabalhou, nós três aqui temos experiências bem similares em relação a isso. A gente trabalhou anos em mesmas organizações, isso aconteceu comigo, com você, você. E por várias vezes a gente não queria mais estar trabalhando naquela organização, mas a gente estava insatisfeito, mas continuava lá. Exatamente. Né? Acho que hoje esse medo diminuiu, né? Diminuiu, porque você tem um monte de empresa, sabe, que te oferece um propósito bacana, uma condição legal. Pra que eu vou ficar sofrendo aqui, engolindo sapo, indo embora pra casa com o sapo, com as perninhas do pra sapo fora ainda? Se eu tenho um monte de lugar que me oferece oportunidade bacana. Isso é uma boa informação pra quem tá Eu hoje engoli sapo dentro nessa vida já, viu, amor? Você engoliu o sapo, né? E você? Muito! Mas eu acho que quem passa um certo tempo dentro de uma organização tende a criar também um certo medo de estar fora dela. Principalmente se é uma grande organização. Outro dia eu vi o Carlos Tramontina conversando com a equipe da Mature, né? Que a gente adora, aquela empresa que cuida dos empregos para o pessoal da melhor idade, né? Nem sei se essa é a melhor maneira de falar. Eu acho que é a melhor idade, que é a idade que a gente tem mais experiência. E o Tramontina passou a vida inteira na Rede Globo, ele estava no depoimento justamente falando que às vezes quando você passa muito tempo dentro de uma organização, ainda mais uma grande organização como é o caso da Rede Globo, você tende a achar que não existe vida, né, fora daquele ambiente. E às vezes a gente já falou aqui também em outras situações, às vezes vira o sobrenome da empresa, claro, né? Fulano de tal empresa, né? Então eu acho que a gente tem mais aqui encorajar todas as pessoas, porque cada vez mais vale o valor pessoal, né? A sua marca pessoal e não a marca empregadora onde você tá, né? A gente precisa desenvolver valor individual, valor pessoal, para a gente poder ter essa independência, essa autonomia de sair quando as coisas não estiverem bem, né? E as empresas que rebolem para segurar seus talentos, né? E eu quero dar um exemplo a respeito disso. Existiu uma época, né? Não sei se você, caro ouvinte ou caro telespectador, vai se recordar, em que inclusive as organizações tinham políticas em que ex-funcionários não poderiam ser recontratados. Eu Olha lembro. só, gente. Que odinho, né? Uma coisa meio de rancor. Não me quis. Ah, mas tem muita empresa que ainda faz isso, hein? Será? Esses dias eu vi um exemplo. Tem. Funcionário camarada pediu a conta. E aí ele falou, eu gostaria de voltar, mas eu tenho que esperar 2 anos. Negócio, isso aí não é raridade, não. Porque é o seguinte, gente, pensa, por raios, né, sejam quais forem os motivos, dentre esses que a gente já comentou aqui, a pessoa quer sair, quer ver uma nova experiência, quer ter uma nova oportunidade, quer ganhar mais, quer realizar algo financeiramente, seja lá qual for o motivo. Saiu, foi, experimentou outro ambiente, aprendeu coisas novas. Eu quero mais que esse profissional volte. Mas eu tenho mais uma também, que eu acho que é terrível, que é recrutamento interno nas empresas. Vocês já viram? Você acha ruim recrutamento interno? Não, eu acho incrível, só que nas especificações daquela vaga de recrutamento interno, aparecem lá algumas exigências. Ter vindo da área XYZ. Ou seja, você já condiciona que a movimentação vai vir de acordo com algum perfil que tem embasamento, mas você desconsidera pessoas que têm vontade de ir para aquela área, que muitas vezes é por aquela vaga que você consegue mudar radicalmente a tua mobilidade interna. Então eu acho que a gente tem muito ainda a discutir, isso daria tema até para um novo episódio, recrutamento interno, porque às vezes a gente quer dar oportunidade internamente para as pessoas, mas acaba também fazendo um apartheid corporativo, fazendo, olha, eu vou dar oportunidade, mas não para todo mundo, hein? Veja lá, só para quem eu acho que eu quero mesmo, né? E é muito polêmico, um baita né? de um dilema nas organizações mesmo, né? Porque é o seguinte... acho que tudo é questão de momento, porque às vezes você não tem esse timing também, né? Você precisa de alguém que já chegue fazendo gol. Já chega rodando, né? Então, polêmico, é polêmico.
Acho que vale uma conversa a respeito disso. Então, estamos alinhados? Todo mundo achando que job hopping... Foi morno esse episódio. Job hopping é tendência, então? É realidade, acontece, vai continuar acontecendo e os RHs que corram para dar conta dessa realidade. Entender, porque custa caro recrutar, né? Não, Sim, custa caro, custa caro. porque cada vez que você perde profissional, você perde conhecimento, você perde velocidade, você timing. gasta com recrutamento. Energia, Então, todo alto turnover de uma organização custa dinheiro, né? Então, vamos lá. Então, como lidar com os job hoppers? Eu acho que é muito simples. Cria um ambiente para as pessoas quererem ficar. E para você saber o que as pessoas querem para que elas fiquem, você tem que perguntar para elas. Concordo. Então, assim, a partir do momento em que você está interessado genuinamente como empresa em fazer com que as pessoas fiquem, você tem que estar interessado genuinamente em ouvi-las para entender para elas o que é importante. Eu canso de ver organizações, olha, porque agora a gente vai ter, eu vou pegar um exemplo qualquer aqui, agora a gente vai ter aqui, sei lá, auxílio creche. Olha que bela conquista para todo mundo. Aí uma pessoa lá que não tem filho, olha para isso e fala... E? Por isso que os benefícios Vou pro flexíveis... próximo pulo. Você tem que saber o que as pessoas têm Querem, de expectativa e achar formas de gerar valor. Né? Porque às vezes você está fazendo algo, está entregando algo que você acha como empresa que é um baita de um negócio bacana. E você não ouviu as pessoas para Não. saber qual é a expectativa, né? E uma outra dica, eu acho que é pensar em não ter políticas rígidas para ciclos mais curtos. De promoção, de feedback, de avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho, até onde eu conheço, em toda empresa é de 1 ano em 1 ano. Ou no máximo em 6 meses uma empresa moderna. Que tal a gente fazer ciclos A menores? avaliação de desempenho também merece outro episódio, né? Merece. Porque, merece o quê? Nossa, como Isso as tem que pessoas abrir, têm né? medo de falar a verdade na avaliação de Puxa desempenho. vida, né? Tem. Sim, bom, médio, tá todo mundo bem, porque ninguém quer se queimar em avaliação de desempenho, Mas né? um amigo do chefe tem nota alta, que ele tá mais distante tem nota baixa. Ninguém quer se queimar, falar a verdade que é bom, Não, fica e difícil. sendo que a avaliação de desempenho é um negócio que deveria ser simplesmente a constatação de uma sequência de feedbacks que já foram dados, né? Então, se a gente tem surpresas Tem alguma no coisa processo, errada. tem alguma coisa errada Sem aí. dúvida. Mas deixa isso para outro episódio. Deixa isso para outro episódio. Muito bem, acabou a nossa conversa sobre job hopping. E aí, curtiu esse papo? Segue a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Segue a Escola do Caos nas nossas redes sociais. Muito obrigada, Anderson Bars, Alberto Reutemann. Amanda Costa. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.